Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante, da Igreja Evangélica Congregacional de Belford Roxo, e nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2, que nos diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esse texto é quando Deus chama Abraão, depois de haver-lhe prometido que lhe teria um filho, e a partir desse filho viria uma grande nação. Deus pede a Abraão que oferecesse seu filho em holocausto a ele. Com certeza, uma das maiores provas que a Bíblia nos mostra, mas Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele deve ter pensado, deve ter chorado, mas ele obedeceu a Deus, pegando seu filho e levando-o ao lugar que Deus havia destinado para oferecê-lo ali em holocausto. E por que Abraão faz isso? Eu entendo claramente desse texto que Abraão fez isso, ou ia fazer isso, porque Deus impediu dele oferecer o seu filho em sacrifício, porque ele tinha certeza que Isaac iria voltar vivo. Tenho certeza disso. E Abraão tinha certeza disso. Por quê? Porque ele era filho da promessa. Quando Deus fala a ele: pega teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Então Deus está mostrando a ele: olha, Isaque não é outra pessoa, é somente Isaque. Isaque era o filho da aliança. Isaque era aquele a qual toda a aliança de Deus com Abraão estava sobre Isaque. Então ele não poderia morrer. E na sequência do texto, no versículo 5, quando Abraão está indo com Isaque, um jumento e alguns servos, ele chega em determinado local, próximo a onde Deus havia falado, ele fala para os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos, quer dizer que ele vai, somente ele, o menino, adorar o Senhor, e o adorar ali é oferecer Isaque em holocausto, e voltaremos. E como ele sabia disso? Porque ele fazia parte da promessa. O autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 18 e 19, ele fala assim: a quem se tinha dito: Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, para ressuscitá-lo diante dos mortos. Isaque era da promessa. Diante disso, Abraão não hesitou, ele obedeceu. Sabe o que isso traz para nós nos nossos dias? Que, amados, diante das promessas de Deus, nós temos que simplesmente obedecer, porque a promessa de Deus, ela se cumpre. Mesmo que para nós seja uma grande prova, mesmo que para nós seja algo humanamente impossível, nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. E nós estamos vivendo um tempo onde uma das grandes promessas de Deus está para se cumprir, que é a volta de Jesus para levar a sua igreja, para levar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Nós precisamos, mesmo diante das tribulações da vida, mesmo diante das adversidades, precisamos crer na promessa de Deus. Não vamos nunca deixar de crer. Abraão não deixou de crer. E ele saiu vitorioso, porque ele creu na promessa de Deus. E diante daquilo, quando Deus envia o seu anjo que clama a Abraão: Abraão, Abraão, não faça isso, né? E então havia um cordeiro ali para que fosse oferecido no lugar de Isaque. Deus fala a ele sobre a atitude dele.
e a qual isso traria bênção para todas as nações, porquanto Abraão obedecesse à voz de Deus. Versículo 18 de Gênesis 22, Deus falando a ele. Quando Deus chamou Abraão, ele prometeu: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui se cumpre quando Abraão obedece ao Senhor. O seu obedecer levou bênção para ele, para a sua família e para todas as famílias na terra. Famílias que estão com o Senhor. Então, amados, nessa manhã, eu queria que você refletisse sobre as promessas de Deus que a Bíblia nos fala. Talvez não seja a promessa que alguém te fale, mas as promessas que a Bíblia te fala, que a Bíblia é a palavra de Deus, elas vão se cumprir. Que nós simplesmente sejamos como Abraão, obedientes à voz de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda uma semana de paz, de vitória, uma semana de reflexão. Amém.